Alô, amigos queridos, queremos compartilhar com vocês hoje algumas reflexões que nós extraímos a partir da leitura que estamos fazendo em grupo, de uma forma muito agradável, lúcida, emocionante, sensível, da obra Paulo Estevam. Já tivemos a oportunidade de ler este livro diversas vezes, consultá-lo muitas vezes, com grupos diferentes, e agora temos a felicidade de voltar a ela, porque consideramos que essa é uma das grandes obras da doutrina espírita, naturalmente ressalvadas as obras do nosso grande codificador Allan Kardec, mas dentre as obras espíritas algumas se destacam. Eu diria que Paulo Estevam é uma delas, uma excepcional reportagem que Emmanuel faz, onde ele diz no prefácio que consultou os arquivos do mundo espiritual, trazendo para nós fatos extremamente interessantes, relevantes, a partir da ação dos apóstolos e o trabalho de Jesus para selecionar e recrutar o grande Saulo, o doutor da lei de Israel, o poliglota, o instruído, o cidadão romano, árduo defensor da lei mosaica e até intransigente, que finalmente iniciou o processo da perseguição aos cristãos, fruto da sua vaidade ferida, porque encontrou alguém da sua altura ou de uma capacidade até maior do que a sua, que foi Estevão, que é exatamente a outra personagem da obra, Paulo e Estevão. Mas o que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui hoje é sobre os processos de gratidão ou de ingratidão e como eles se manifestam. Todos nós conhecemos a história de Jesus, a sua entrada triunfal em Jerusalém, aclamado por todos, e dias depois, todos aqueles que o aclamavam, que tinham sido beneficiados pela sua palavra amorosa, pelos consolos trazidos, pela sua doutrina de amor, até pelas curas que muitos receberam. E a gratidão foi demonstrada optando-se por Barrabás. Então, a humanidade é pródiga na ingratidão. Jesus, o Espírito puro, amoroso, que só praticou, só falou, só pensou no bem, terminou vítima de um processo enorme de ingratidão, levado ao Calvário, à cruz, por nós. E aqui a obra mostra que isso tem prosseguimento. Lendo a obra, a gente vai ver um diálogo travado entre Saulo de Tarso e um amigo seu, desde sempre, da infância, da juventude, chamado Sadoc. E aí, entre as conversas dele falando a respeito da sua nova vida em Jerusalém, talvez de um matrimônio futuro, entre essas conversas, Sadoc deixa transparecer um comentário bastante doloroso quando ele diz a respeito da cura que Simão Pedro havia feito ao seu tio Filodemos, que estava cego, e foi curado por Pedro. Sadoc classificou esse processo como um processos misteriosos, experiências sórdidas, atividades perniciosas. Veja bem, na sua família tem alguém querido que está cego. Ele é levado a alguém que amorosa, gratuita e generosamente cura esse seu familiar.
Ao invés de você expressar alegria, satisfação, felicidade, gratidão, você classifica o evento. Em vez de você se alegrar com o fato de que aquele seu parente, no caso dele o tio, havia recuperado a visão, ele classifica isso como experiências sórdidas. É um processo enorme de ingratidão. Depois, temos toda a situação, né, que Paulo vai à casa do caminho, escuta a preleção de Estevão, e ali, pela primeira vez, o doutor da lei é superado na sua palavra, no seu verbo, nos seus argumentos, no seu saber, porque encontrou alguém à altura. Estevão. E todos vocês já devem ter lido a obra, mas aí ele, através de artifícios horríveis, realiza um conluio, cria todo um processo de arbitrariedade. Tudo isso por ciúme, vaidade, orgulho ferido, despeito, que ele cria um pretexto dizendo que, em nome da lei de Moisés, ele precisava preservar a pureza da lei. Hoje nós temos na doutrina espírita vários que falam da pureza doutrinária, mas se esquecem da fraternidade e do amor. Pois é, foi a mesma coisa. O tempo passa, os milênios caminham e o homem segue igual, fazendo as mesmas bobagens. Então, aquele jovem Estevão, que era um amoroso cidadão, curando as pessoas, amparando os doentes, cuidando das crianças abandonadas, dos velhos que ninguém queria, esse foi tido por Saulo como perigoso elemento e levado à lapidação. Muito bem. E aí temos todo um desenrolar de uma cena, porque Saulo acha que para coroar todo aquele processo que ia levá-lo a um estado de grande evidência na sociedade farisaica em Jerusalém, entre os rabinos, no templo, entre a sociedade, ele leva a noiva Abigail para participar do evento. Ela, sendo um ser sensível, disse que a princípio não gostaria, mas que estaria lá discretamente. Quando o ato tenebroso da lapidação de Estevão se materializa, ela vai olhar e percebe que o Estevão era o seu irmão Gesiel. A partir daí, cria-se um grande problema, porque Paulo tinha acabado de mandar apedrejar o irmão da sua amada, adorada e adorável noiva, Abigail. Daqui a pouco, Gesiel, Estevão desencarna e Abigail volta para sua casa e Paulo desaparece. Abigail adoece, né, de tristeza, de dor por toda aquela situação, pelo abandono, pela própria dor da morte do amado irmão, que sempre estivera ligado a ela desde a pequena infância. E recebe, naquele seu momento de doença, que ela já começa a desenvolver uma enfermidade, aparentemente é uma tuberculose, porque ataca os pulmões, ela recebe a visita de Ananias, um velhinho cristão, que não a cura do corpo, mas a cura da alma, levando para ela os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E ela se transforma, apesar da dor, da enfermidade avançada, do sofrimento, ela muda a sua postura, já trabalhando para a vida futura. Ela já tem uma outra compreensão da vida dentro das perspectivas de Jesus, não das perspectivas que ela trazia do berço da lei mosaica. Quando Saulo, depois, toma ciência de que Ananias, o cristão, o velhinho, havia estado com ela e ela expressou a sua conversão ao cristianismo, Saulo, mais uma vez, tomado de raiva, de ódio, resolve perseguir o velhinho, classificando ele como perigoso elemento.
perigoso elemento que perturba a vida de quantos necessitam da paz nas sinagogas. Bom, se isso fosse verdade, ela que era uma judia convicta, estaria em paz, mas ela só encontrou a paz nos ensinamentos do Evangelho. E aí, Paulo organiza uma outra empreitada, mais uma vez tomado de ódio, de raiva, que era exatamente perseguir e prender Ananias. E se dirige então a Damasco, quando acontece a cena, né, de que Jesus aparece e ele cai do cavalo, do camelo, não sei, não está muito claro dito lá, mas ele cai na areia e entra num processo de cegueira, porque ele cegueira para o mundo físico, mas abre a sua visão espiritual, ele vê, escuta Jesus. Mas o interessante é o diálogo que se realiza nesse momento entre os que acompanhavam a Saulo, sendo um deles um velho servidor chamado Jonas. E eles ficam discutindo o que houve, com quem que ele está falando, que palavras são essas, o que ele está ouvindo, porque Jesus só se deu a ver a Saulo. Os outros não, eles só perceberam uma luz, mas não viram o resto. E aí, o velho Jonas diz para os demais assim: ofereci-me a vir a Damasco a fim de fugir de meus parentes, que parecem seduzidos por essas doutrinas novas. Onde já se viu curar a cegueira com a simples imposição das mãos? Entretanto, meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas. Vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugi. Então ele concordou em ajudar Saulo, porque o irmão dele, mais um, havia sido curado da cegueira por Simão Pedro. Ao invés de se sentir feliz pela recuperação da visão do irmão, não. Ajuda a perseguir o benfeitor. E aí eu estava aqui, todas essas coisas vêm à nossa mente, e há alguns anos a gente tem a alegria, a felicidade de compartilhar com outros companheiros a administração de uma pequena instituição espírita. Nossa querida AMA, Amigos em Ação, Sociedade Espírita. Amigos em Ação, porque Jesus disse que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, mas que é importante servir sempre. Então a nossa característica é sermos poucos e verdadeiramente amigos. E aí, a respeito dessa questão de gratidão e ingratidão, outro dia estava eu lá organizando as fichas de atendimentos, algumas centenas, quase, talvez pouco mais que 1000 fichas, dos que já passaram nossa pequena instituição. Pessoas que chegaram lá aos prantos, doentes do corpo, doentes da alma, com as suas emoções e sentimentos destruídos. E lá estão os registros. Tem muitas fichas que são nossas, normais, mas tem algumas fichas que são gordas, de pessoas que ficaram lá um bom tempo, que foram tratadas com amor, com carinho, com atenção, com fraternidade, com paciência. Muitas vezes a elas, seus familiares, como a gente vê aqui, seus familiares, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, a própria pessoa, fichas gordas assim. E às vezes a gente percebe que em algum momento eles fazem conosco, tal como fizeram com Jesus. Nos acariciam, sorriem para nós, como Jesus fazendo aquela entrada triunfal em Jerusalém.
para daqui a pouco optarem por Barrabás e atirarem pedras sobre nós. É a esses, que é o assunto aqui, é gratidão e ingratidão, é que eu quero mais agradecer por tudo que tem nos ensinado. Nos ensinam a amar sem esperar retribuição, a sorrir mesmo diante daquele que não expressa qualquer tipo de gratidão, às vezes até a manifesta pelas costas, de forma cruel, feia, dolorosa. A esses, principalmente, eu envio minha gratidão, meu agradecimento por tudo que tem me ensinado. E eu desejo a você, aos gratos, sempre o nosso amor. Aos ingratos, muito mais amor. É isso. Os anos passam, os milênios passam, e aqueles que são beneficiados continuam os mesmos. Não interpretam o que recebem. Por isso que eu sou tão grato. Na minha vida, eu sou grato a meus pais, às pessoas que trabalhavam na minha casa, meus professores, à minha família, aos vizinhos, às vizinhas que tomavam conta de mim, aos professores que tiveram cuidado comigo. Ao longo da minha vida pessoal, profissional, eu, com uma família grande, às vezes tive dificuldades materiais. Fui ajudado por muitas pessoas, não esqueço de nenhuma delas. Cada uma que me ajudou. Eu sou grato a cada uma delas. Elas estão sempre nas minhas preces. Porque praticar o bem, não importa quem, parece fácil, mas é extremamente difícil. Ajudar é muito mais complexo e difícil do que atrapalhar, julgar, criticar e condenar. Muita paz.